Boa noite, pessoal. Na aula de hoje vamos falar de mais um método analítico de característica óptica, que é a turbidimetria, e está relacionada com a nefelometria. Esses dois métodos que se relacionam para que possamos ter a análise de turbidez de determinadas substâncias. A turbidimetria e a nefelometria eles são métodos analíticos inversos, mas que relacionados juntos eles podem nos dar a análise de turbidez. Então são métodos que têm características contrárias, mas eles estão unidos na mesma análise. Dependendo da concentração e da turbidez da amostra, parte da luz ela é incidida, ela é dispersada na amostra. Então, parte da luz incidida ela vai ser transmitida, ela vai atravessar a amostra e a outra parte ela vai ser dispersada. A turbidez da amostra ela está relacionada concomitantemente com a concentração. Quando temos a redução da transparência da amostra, devido à presença de partículas que estão suspensas, essas partículas elas interferem na passagem de luz pelo fluido. Então, basicamente, temos uma amostra de características transparente. Quanto mais acontece a redução dessa transparência, maior vamos ter o valor de concentração pela presença de partículas que está nessa amostra. Ou seja, em outras palavras, quanto mais turva é a amostra, mais concentrada é esta. Temos então na imagem 6 amostras, onde a primeira amostra ela tem uma transparência maior que todas as outras. Partimos então da turvação zero, que seria essa amostra transparente, e conforme vamos caminhando para a direita, temos amostras com uma concentração maior de partículas suspensas, amostras mais turvas. Então a turbidez ela está relacionada com a concentração de partículas que está suspensa na amostra. E essas partículas elas impedem a passagem da luz. Então é nisso que se baseia a análise de turbidez. A unidade de medida da turbidez é a NTU, que é a unidade de turbidez nefelométrica, o significado da sigla. É a unidade que mensura a caracterização da turbidez. Então temos, quanto menor o valor de NTU, quanto mais próximo de zero, temos então uma turbidez baixa. E quanto mais alta for essa NTU, teremos uma turvação da amostra maior. Então temos o exemplo aqui da água. A água potável ela chega a níveis de 5 NTUs, de acordo com as normas de controle internacionais. Então, para a água ser caracterizada como clara, ela tem que ter um NTU menor que 5. E quando ela possui um NTU de 5 e até menor que 30, essa água ela é considerada ligeiramente clara. Se temos um NTU com valores maior que 30, essa água é considerada uma água turva. Então, quanto mais turva for a amostra, maior será a sua NTU. Temos aqui o exemplo de dois aparelhos, o aparelho de turbidímetro de bancada, onde ele possui a entrada da cubeta e um display onde vai nos dar as informações. Temos também o nefelômetro, ele possui a entrada da cubeta e basicamente eles fazem a análise de NTU de amostras. Então são análises que andam em conjunto, a turbidez relacionada ao turbidímetro e a nefelometria. Então vamos esclarecer como funciona a turbidimetria. Ela mensura, ela mede a luz que não é dispersada, a luz que atravessa a amostra, determinando a turbidez.
é um método bem sensível e ele pode medir também a absorvância. Então temos a luz que é incidida. Então temos a luz que é incidida, ela atravessa a amostra e é detectada num detector de 180 graus, que fica numa posição de 180 graus, e assim nos dá a informação da absorvância e o valor de NTU dessa amostra. Então, concordam comigo que quanto maior a quantidade de partículas que estão aqui suspensas, maior vai ser a concentração, e essas partículas vão impedir que parte da luz incidida atravesse a amostra. Então, consideravelmente vamos ter o valor de luz incidida vai ser maior do que o valor de luz aqui que foi transmitida. Na nefilometria temos o inverso, é um método bem mais sensível, porque ele mede a luz que é dispersada, a luz que não conseguiu atravessar essas partículas, em dois ângulos de 45 e 90 graus. E ela tem a vantagem que ela pode medir reações de precipitação. Temos aqui a luz que foi incidida na amostra, e parte dessa luz que não atravessa, que espalha, que é dispersada, ela vai ser detectada por um detector na posição de 90 a 40, e também de 45 graus. E essa luz que foi dispersada, ela é medida e nos dá o valor de NTU. Aqui temos outra imagem que esclarece a relação da turbidimetria e da nefilometria. A luz incidida atravessando a amostra, temos a medição da turbidimétrica. E a luz que é dispersada, a medição nefilométrica. Então, basicamente, a diferença é essa. A luz que é transmitida, a luz que atravessa, é caracterizada pela turbidimetria. E a luz que não atravessa a amostra, a luz que é dispersada, caracteriza a medição nefilométrica. Fatores importantes. A intensidade de luz emitida ela é captada, varia de acordo com o número, tamanho e formas das partículas da amostra. Então, mesmo que uma amostra esteja aos olhos turva, o número, o tamanho dessas partículas, ela pode influenciar no valor de NTU. É utilizado uma solução padrão, para calibração do aparelho, a solução de formazina, que vai zerar e gerar uma curva de calibração, para que o aparelho possa inicialmente ser utilizado. As aplicações da turbidimetria elas variam muito, análises ambientais, o estudo da água, estudo do solo, de erosão, de poluição, análises químicas, amostras gasosas, líquidas, sólidas, vai depender muito do aparelho, dosagem de proteínas em fluidos, hemoglobinas, apolipoproteínas, que são proteínas ligadas a lipídios, e de reações de aglutinação, pois a forma de precipitação, formação de precipitado pela análise nefilométrica, conforme eu havia falado. Então a turbidez é uma análise bastante utilizada, principalmente nas análises ambientais, para saber características e a qualidade da água de rios, lagos, nascentes, reservas. Alguns cálculos que são utilizados para análise de turbidez. Então temos um fator de multiplicação de turbidez, simbolizado pelo F. A NTU, que é a unidade de turbidez nefilométrica, que é o que vai caracterizar a turbidez. E a concentração da amostra, dada em miligramas por litro. Para calcularmos o fator, temos a relação da concentração sobre a turbidez, que é a NTU. Então temos a concentração sobre a turbidez. E para calcularmos a turbidez em NTU, temos a concentração sobre o fator
E para calcularmos a concentração, fazemos o inverso. Multiplicamos um fator pelo valor da turbidez. Vamos a um exemplo. Um técnico coletou 2 amostras de um lago em uma região para análise de turbidez. Essa coleta foi feita em pontos diferentes. A primeira amostra possuía 0,067 mg por litro de impureza e detectou 4,6 de NTU. Na segunda amostra foi detectada 2,5 de NTU e um fator registrado foi de 0,7. Calcule o fator na primeira amostra e o valor da concentração na segunda amostra. Então, a primeira amostra está pedindo o fator e no exemplo da segunda amostra nos pede a concentração da segunda amostra. Então, temos que o fator é igual à nossa concentração dividido pelo valor de NTU. Temos então um fator de 0,014. Já no exemplo 2 temos o cálculo da concentração. Para acharmos essa concentração, multiplicamos o fator de 0,7 vezes o valor da turbidez de 2,5 de NTU. Então temos uma concentração de 1,75 mg por litro.